pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a congruência de triângulos. Bom, e o que é congruência? Congruência é um termo matemático utilizado para falar sobre igualdade de figuras geométricas, em que essas igualdades são tanto do ponto de vista da medida dos lados, quanto do ponto de vista da medida dos ângulos. Isto é, dizer que triângulos são congruentes é dizer que os lados e os ângulos desses triângulos congruentes serão iguais. Mas qual o objetivo então de trabalhar com esse tipo de exercício, com esse tipo de teoria? É que a gente precisa entender que no nosso dia a dia, todas as coisas que nós construímos são baseadas em geometria, são baseadas em figuras geométricas, tanto na arte, quanto na construção civil, quanto na construção eletrônica, nos games, enfim, em diversos modelos diferentes nós temos que utilizar figuras geométricas. Então nós precisamos utilizar essas relações geométricas da matemática para tentar entender que a necessidade dessas construções precisa ser bem feita, precisa levar em consideração as propriedades matemáticas para diminuir o gasto de material e, além disso, ser o mais confiável, o mais seguro possível. Bom, mas então, por que trabalhar primeiramente com triângulos? Primeiramente, a necessidade de trabalhar com triângulo é porque nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, toda figura geométrica ela é baseada em triângulos. Pegamos, por exemplo, uma figura de 4 lados. Uma figura de 4 lados, quando você passa uma diagonal, você forma 2 triângulos. Se nós pegarmos, por exemplo, uma outra figura geométrica, vamos pegar uma figura geométrica de 5 lados, um pentágono. Se a gente pega e passa diagonais, a gente vai formar 1, 2, 3 triângulos. E isso vai se repetir por qualquer quantidade de lados que um objeto tenha. Observe que não está muito bonitinho, mas vamos fazer, por exemplo, aqui nesse outro programinha aqui que vai ficar melhor. Vamos pegar, por exemplo, essa figura aqui, meio aleatória. Uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, um heptágono. Então, quando nós passamos os segmentos de reta, vamos escolher, por exemplo, o vértice N aqui, para ser o que vai designar para a gente os triângulos. Então, nesse caso, você pode observar que nós vamos formar vários triângulos. 1, 2, 3, 4, 5 triângulos nesse desenho. Ou seja, por mais que eu mude aqui o meu objeto de estudo em questão, eu preciso entender que todas as figuras geométricas padrões, que é padronizado, elas levam em consideração ao formato de triângulos. Por isso que a gente precisa primeiro entender o processo em triângulos para depois a gente aplicar em outras figuras geométricas. Vamos considerar então esses dois triângulos aqui, que aparentemente possuem as mesmas medidas, só estão invertidos. Isso significa dizer que quando nós queremos comparar os triângulos, nós temos que corresponder os lados de forma correta e os ângulos de forma correta. Ou seja, se nós correspondermos os pontos o ponto A com o ponto D, o ponto B com o ponto E e o C com o F, de modo que o AB, o lado AB, seja igual ao DE, o AC igual ao DF e o BC igual ao EF. Além disso, se além dos lados os ângulos forem iguais, o ângulo A igual ao D, que é esse aqui, o ângulo B, que é igual ao ângulo E, e o ângulo C, que é igual ao ângulo F. Se isso também ocorrer, então nós definimos a congruência. Dois triângulos serão congruentes quando todos os lados correspondentes forem iguais e todos os ângulos correspondentes forem iguais. Então, ambas as informações precisam ser verdadeiras. Tanto as medidas dos lados correspondentes, o AB igual ao DE, como os ângulos. O ângulo C correspondente a esse ângulo F aqui, que está oculto, mas é o F, o vermelhinho com o vermelhinho precisa ser igual. E todas as outras medidas também precisam ser iguais entre si, entre as relações que designam então a correspondência individual de lado e de ângulo. Bom, mas em geral,
não é tão interessante a gente precisar de todas as informações para poder fazer esse cálculo. Por quê? Porque então, se nós precisamos de todas as informações, fica um trabalho um tanto quanto enfadonho e, na maioria dos casos, a gente não conhece todas as medidas, todos os valores. É por isso então que a gente estuda os casos de congruência entre triângulos. Então nós temos 5 casos. O caso do lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, ângulo oposto e o caso especial da hipotenusa do cateto, que é quando temos triângulos retângulos. Esses 5 casos são os casos que relacionam então se dois triângulos são congruentes ou não. Observe um ponto importante aqui. Nesse ponto importante, não é destacado, por exemplo, que conhecer ângulo, 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 ou seja, os 3 ângulos dos 2 triângulos, façam com que esses triângulos sejam congruentes. Ora, por que não? Porque imagina comigo o seguinte: se temos então um triângulo em que eu conheço esse e esse ângulo aqui, eu vou chamar de A, B e C. E se eu tenho um outro ângulo aqui, triângulo aqui, eu tenho um triângulo A com os mesmos ângulos, eu posso dizer que esses 2 triângulos são congruentes? Não, não posso dizer. Pode até ser que eles sejam, mas isso não dá garantia nenhuma. Na verdade, se eu só sei que os 3 ângulos são iguais, eu chamar esse lado de x, esse de y e esse de z, esse de baixo, e eu disser que esse aqui é x', y' e z', eu posso utilizar a relação de proporcionalidade, isto é, o x sobre o x' é igual ao y sobre o y', que é igual ao z sobre z'. Então essa é a relação de proporcionalidade entre os lados do triângulo se os ângulos são iguais. E é assim que a gente utiliza, por exemplo, para trabalhar com segmentos proporcionais no teorema de Tales. Essa é a mesma ideia. Na verdade, essa ideia aqui, ela advém do outro teorema. Então a gente não pode dizer que o triângulo eles são congruentes nessa situação de somente da correspondência de ângulos. Então, esses 5 casos que nós vamos ver agora são os casos que a gente pode utilizar. O primeiro caso é o lado, ângulo, lado. Então, se eu souber que 2 triângulos possuem 2 lados correspondentes iguais e o ângulo entre esses 2 lados também igual, nós podemos dizer que esses 2 triângulos são congruentes. Terceiro caso, se eu sei que 2 ângulos e o lado que corresponde a esses 2 ângulos nos 2 triângulos são iguais, então a gente pode dizer então que esses 2 triângulos são congruentes. Isto é, eu não conheço as outras medidas, mas eu sei que essas medidas serão iguais. Terceiro caso, o caso lado, lado, lado. Se eu sei que 3 lados de um triângulo têm as mesmas medidas, então eu sei que esses triângulos serão congruentes. Eu não preciso conhecer nenhuma informação de ângulo, basta eu saber as 3 informações dos lados. Quarto caso, o lado, ângulo, ângulo oposto. Então, se eu sei que 2 triângulos possuem lados iguais, um dos lados iguais, um ângulo correspondente ao lado igual e o ângulo oposto a esse lado também igual, significa dizer que esses 2 triângulos são congruentes. E o caso especial do triângulo retângulo. Se eu sei que a hipotenusa e um dos catetos em 2 triângulos retângulos são iguais, então os 2 triângulos serão congruentes. E isso aí são os casos de congruência. A gente precisa saber de 3 informações, lembrando que no caso especial do triângulo retângulo, a terceira informação seria o ângulo de 90 graus, ou simplesmente esse ângulo aqui de abertura, mas o ângulo de 90 graus é o suficiente para ser a terceira informação de um triângulo retângulo, para a gente saber se eles são congruentes ou não. Bom, o que advém então da relação de congruência de triângulos é a definição e a junção de congruências com o caso do triângulo isósceles. Um triângulo ele é chamado de isósceles, que é um triângulo que tem 2 lados com as mesmas medidas, se somente se ele tiver os ângulos
da base com a mesma medida. Isto é, se eu sei que esses dois lados aqui são congruentes, já advém dessa definição, né, desse teorema, que os dois ângulos da base, ó, veja, é o mesmo triângulo, só que aqui está referenciando, ou está sendo indicado os lados, e aqui está sendo indicado a base. Tá? Então, se eu sei que um triângulo é isósceles, tanto os lados quanto os dois ângulos da base serão iguais. Tá? Então, o triângulo isósceles possui os dois lados iguais e os ângulos também iguais. Observem que o ângulo de cima e o lado da base, eles não têm, né, necessariamente nenhuma obrigatoriedade dentro dessa definição. Continuando em triângulos isósceles, em um triângulo isósceles de base BC, olha só, essa aqui é a base BC, a altura do triângulo, que sempre forma um ângulo de 90 graus com a base, a mediana, que sempre corta o triângulo ao meio, tá? Aqui eu não coloquei o desenho, mas ele vai cortar o lado do triângulo ao meio, e a bissetriz, que é o segmento de reta que corta o ângulo de um vértice ao meio. Essas duas medidas de ângulo são iguais. Elas são a mesma, elas estão na mesma reta suposta. E, em palavras menos matemáticas, mais coloquial, mais, enfim, na linguagem comum, o que significa esse teorema é o seguinte: a altura, a mediana, que é o segmento de reta que corta o segmento do outro lado em dois lados iguais, e a bissetriz que corta o ângulo ao meio, são a mesma reta. Isso não ocorre com qualquer tipo de triângulo, tá? A gente tem que ter cuidado, porque isso não ocorre com qualquer tipo de triângulo. Imagine, por exemplo, que nós temos esse triângulo aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, formar o ângulo. Ó. Vamos pegar esse aqui que já está pronto, um ângulo de 45 graus aqui, só para a gente entender um pouco melhor essa ideia, ó. Um ângulo de 45 graus. Então, quando eu fizer aqui uma reta passando por esse vértice, eu tenho que entender o seguinte, ó. Primeiro, o segmento de reta que vai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, esse segmentozinho aqui, ele é chamado de mediana, que corta o lado oposto ao meio. O outro segmento de reta em que ele vai dar altura, a altura vai ser, nesse caso desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, a altura vai ser justamente esse lado aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus. Então, observem que nem sempre a altura vai corresponder à mediana, tá? Isso só vai ocorrer quando nós temos um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero. Mas, por enquanto, aqui nós estamos trabalhando com triângulos isósceles. Então, só vai acontecer no triângulo isósceles. E aí, a gente encerra o conteúdo de hoje com essa aula, ok? Até mais. Falou!